Parece que o Banco do Brasil não vai parar de cair. O Itaú cortou o preço-alvo mais uma vez do Banco do Brasil. E além disso, eu vou mostrar para vocês qual que é o preço teto meu para o Banco do Brasil. Eu fiz uma planilha com várias informações muito preciosas. Então, sem enrolações, bora começar. Aqui na matéria já está mostrando que o payout, segundo Itaú, deve cair para 30% para o Banco do Brasil. Lembrando que estava esse payout na casa dos 40 a 45%, mas como o lucro pode cair, o payout pode acabar diminuindo também. Então, além disso, aqui nessa matéria, como a gente viu, foi um relatório então divulgado pelo Itaú BBA, a gente tem uma redução também no lucro estimado para o Banco do Brasil. Como a gente vê aqui, o lucro estimado para o Banco do Brasil em 2025 reduziu em 30% segundo o Itaú. Então, antes, quando a gente tinha o guidance na casa dos 37 bilhões a 41 bilhões de projetado para o ano de 2025, segundo o próprio Banco do Brasil, a gente já vê que o primeiro trimestre acabou afetando negativamente, o que pode fazer no ano não se concretizar isso aqui. Portanto, o Itaú também reduziu que o lucro vai ficar na casa dos 24,7 bilhões. Então pensa, o Banco do Brasil projetava isso aqui, e como já teve um resultado no primeiro trimestre, outras instituições, como o Banco Itaú, já projetam aí um lucro bem abaixo, aqui quase na casa dos 25 bilhões. Além disso, aqui a gente também tem uma diminuição no ROI, entre outras informações. Sendo assim, o preço atual, né, do Banco do Brasil, com essas informações divulgadas, pelos resultados divulgados, já está na casa dos R$ 21,45 e não para de cair como a gente vê aqui nos últimos dias. Hoje até que deu uma equilibrada, que não se mexeu muito, mas a tendência é de queda nesses próximos dias. Além disso, outros indicadores começam a ficar muito interessante. Se a gente pegar aqui o PL, ele já está na casa dos 5,65, sendo que o seu PL histórico estava na casa dos 6,45, então está mais baixo. Teve momentos muito mais baixos, como a gente vê aqui, mas o seu P sobre VP também já começa a ficar muito interessante, sendo que a média foi nos últimos anos de 0,94 e hoje está em 0,68, se aproximando ao mesmo preço sobre valor patrimonial lá de 2022, quando estava em 0,63. Está chegando próximo, como a gente vê aqui. Com base nessas informações, será que já é o momento de comprar o Banco do Brasil? Vamos ver primeiro aqui a planilha que eu separei para vocês, onde eu tenho o preço teto para duas situações, tá bom? Aqui eu tenho o Banco do Brasil e eu tenho o Santander. Eu vou pegar esses dois aqui primeiro, porque eu vi alguns analistas recomendando a compra do Santander, então a gente vai comparar esses dois bancos aqui. Aqui do lado tem o lucro projetado então para este ano, no Banco do Brasil 24,7 bilhões, então, segundo aqui o relatório do Itaú, estou seguindo esses dados aqui, pode ser mais, quem sabe pode ser menos. E aqui para o Santander, eu peguei o mesmo lucro que ele teve no ano passado. Eu não consegui encontrar um lucro projetado para o Santander e o primeiro trimestre dele foi muito bem, muito bom. Então provavelmente ele vai ter um lucro projetado maior ainda por esse ano, sabe? Aqui a gente tem o número de ações, porque vai nos auxiliar a fazer o cálculo final aqui do lucro por ação. Pegando essas informações, a gente já tem o lucro por ação aqui nos dois cenários, o Banco do Brasil e do Santander, que está o preço atual para nos ajudar também na questão da margem. E aqui eu coloquei o PL. Aqui no Banco do Brasil eu peguei o PL que a gente tem no momento, de 5,65, como vocês podem ver. Até deu uma diminuída, então vamos alterar aqui para deixar bem atualizado. E aqui do Santander eu peguei também o PL. Vamos ver aqui no Santander se está igual. Ó, caiu também um pouquinho. 7,61. Então, vamos atualizar aqui o PL. E com base nesses dados aqui, vocês podem ver que a gente tem o preço teto. Então, o preço teto aqui, com essas informações de lucro projetado, resultando no lucro por ação, a gente tem aqui um preço teto de R$ 24,35. Para vocês entenderem, é simples. O lucro por ação eu peguei aqui o lucro projetado e dividi pela quantidade de ações, tá bom? E aí o PEG eu peguei com base no que tinha no site. E aí o preço teto eu fiz o lucro por ação multiplicado pelo PEG. Então a gente chega aqui no preço teto PEG de 24,35. Para o Santander aqui de 17,81.
Nesses dois cenários, a gente teria uma margem de segurança aqui para comprar o Banco do Brasil a 11,92%, enquanto no Santander a gente teria uma margem maior aqui de quase 20%, como podem ver. Eu tenho então essa projeção aqui de preço teto com base no PL, como vocês podem ver. Eu também tenho com base no yield estimado, que daí o Barsi, o Bazin utilizam para definir o preço teto. Tem essas duas situações para a gente comparar, né? Então aqui no dividendo estimado, eu coloquei o 1,39 e de onde é que eu peguei esse valor? É simples, eu peguei aqui dos dividendos. O que vocês fazem? Vocês estão vendo que tem aqui valores, ó, dividendos pagos. 84, tem 37, 47, 76. Eu somei aqui dos últimos 9 anos, porque não dá para contabilizar 2025, porque não terminou de pagar. Então, aqui são 9 anos. Aí eu pego todo esse valor e divido por 9. Se você pegasse de 2016 em diante até 2024, seriam 8 anos. Então, você pegaria e dividiria por 8. E assim vai indo. Se quiser pegar os últimos 5 anos, soma aqui os últimos 5 anos e divide por 5. E aí tu tem este dividendo aí estimado médio, porque tu pegou dos últimos anos. Aqui o yield estimado, então, em questão de porcentagem, coloquei 6%. No Santander tal, fez a mesma coisa para o dividendo estimado. E aqui daí a gente já vê que o preço teto, segundo o método do Barsi, do Bazin, seria para o Banco do Brasil de R$ 23,17. E aqui para o Santander seria de R$ 16,17. Uma margem de 11,79% para o Santander e uma margem de 7,41% para o Banco do Brasil. Então, nesse cenário aqui, a gente teria uma margem menor, esperando, né, querendo ter esse yield estimado aqui de 6%. Mas aí a gente pode fazer mudanças aqui nessa projeção para ter resultados diferentes, né? Porque segundo alguns analistas, o lucro projetado não iria cair tanto, ia estar na casa dos 30 bilhões. Então vamos pegar aqui e colocar os 30 bilhões, faltam uns zeros aqui, agora sim, para o Banco do Brasil. Aí a gente vê que o lucro por ação acaba subindo, e aí a gente vê que o preço teto já acaba subindo um monte também. Ah, esse PL aqui é do ano, eu não queria esse PL, eu quero o PL médio histórico. Tu também pode pegar e fazer essa alteração. Então a gente pega aqui, o PL médio histórico foi de 6,45, aí bastaria a gente pegar e trocar aqui, 6,45, é isso aí. Aí o preço teto acaba subindo, né? Como a gente vê, porque a gente está pegando essas informações aqui dos últimos anos, que às vezes dá para considerar, às vezes não. E aqui o yield é a mesma coisa. Se a gente quisesse, por exemplo, um yield maior, aí a gente teria uma margem menor aqui, ó, para o Banco do Brasil. E dá para colocar aqui para o Santander também, ó. A gente teria uma margem negativa, inclusive. Agora, se a gente tivesse um dividendo estimado na casa dos R$ 2 aqui para o Banco do Brasil, a gente já tem um preço teto de R$ 25 com uma margem de 14,20%. No final das contas, são números, né? São projeções. Então, a gente mexendo uma coisa ou outra vai acabar afetando nesse resultado final de preço teto. Mas eu achei interessante essa projeção bem pessimista aqui do Banco do Brasil, né? Na casa dos 24,7 bilhões. Aí a gente até podia pegar esse PL médio histórico aí dos últimos 10 anos, que a gente teria um preço teto inclusive maior aqui, dando uma margem de segurança de 22,84%. Mas por isso são projeções, né? São números, a gente precisa esperar o resultado do banco, que vai ser divulgado. Mais uma vez, o agronegócio está um pouco complicado, tem inadimplência em outros setores também, pessoa física, pessoa jurídica, então pode acabar afetando ainda mais esse lucro. Mas aqui com um cenário, como a gente viu, de um lucro bem abaixo do que o banco também esperava para o ano, a gente teria aqui um preço teto de 24,35 e a gente já teria uma margem de segurança interessante e também uma margem de segurança aqui para o dividend yield, né? Então, se eu não me engano, estava nisso aqui. Acho que estava um pouquinho mais, agora não me lembro a somatória, mas enfim, a gente teria a margem de segurança para os dois cenários e são valores próximos, então, e valores inclusive que a cotação hoje está abaixo. Então já seria o momento de começar a ir aportando e entrando em posição com base nessas projeções. Mas como disse, elas não são fixas, elas podem mudar, mas ao longo do tempo eu posso ir atualizando essa planilha e fazendo novos vídeos para vocês com o novo lucro projetado, com o dividendo estimado, para a gente ter noção do preço teto, o preço aí que a gente pode estar comprando
e essa margem de segurança também da ação com o preço atual, tá bom? Então esse daqui foi o vídeo, espero que tenha agregado alguma coisa aí na sua vida, no seu mundo dos investimentos. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo que eu vou tentar responder. E também, é claro, comente aí se você já está comprando o Banco do Brasil ou vai esperar cair mais aí a cotação. É isso aí, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.